Boa noite a todos. Todos que estão nos assistindo também, boa noite. E vou fazer uma pequena oração antes da gente começar. Pai, que a tua palavra seja conduzida pelo teu Espírito Santo de Deus, que seja capaz de transformar as nossas mentes e os nossos corações esta noite. Ó Senhor Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estar prestando culto aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos aqui falando do apóstolo João, um livro que eu acho bastante interessante, uma leitura para quem quiser se aventurar aí. É um apóstolo que era muito próximo de Jesus, então ele fala de uma maneira muito diferente dos outros apóstolos. E aqui o apóstolo João nos conta que antes, nos versículos anteriores, de 1 a 12, Jesus estava no casamento. Ele foi convidado num casamento, ou seja, ele não ia fazer o casamento, mas ele foi convidado a participar desse casamento, e onde ele transformou aquela água em vinho, né, salvando aquele casamento, aquela cerimônia, onde o marido e a esposa se casaram em felicidade, deu tudo certo, né? Então, lá na Galileia, e acabando esse casamento, o apóstolo fala que ele saiu e foi andando para Carnafaum até chegar em Jerusalém, onde estavam acontecendo as festividades da Páscoa dos judeus. E era um evento muito comum. Então, a cidade era pequena e todos os judeus de todas as localidades, nacionalidades, saíam de suas casas, iam direto lá para o centro de Jerusalém para poder prestar o culto a Deus no templo. E Jesus estava junto, indo também, prestar suas homenagens. Interessante que Jesus, chegando próximo ao templo, ele visualizou imediatamente o que estava acontecendo ali. Ele estava em direção ao templo e identificou o que estava acontecendo naquele meio. Então, quando ele viu ali os comerciantes vendendo, né, os cambistas fazendo o seu comércio ali no meio, Jesus imediatamente se ira diante daquela situação. E sobre essa ira que nós vamos falar um pouquinho dela hoje. Por que Jesus se irou? Da onde que veio essa ira de Jesus? Veio porque ele percebeu que estava acontecendo algo diferente do que o templo foi feito para ser. Então, nós vamos falar hoje sobre. Eu quero dar um título para essa pregação aqui. São os ladrões de culto. Então, Jesus identifica que está acontecendo um roubo ali. E nós temos dois grupos. O primeiro grupo, nós temos os facilitadores da adoração. E um segundo, os dificultadores do acesso ao culto. Então, o primeiro grupo, que eram os facilitadores dessa adoração, eram os comerciantes que estavam vendendo os animais. Imagina só, você judeu, próximo da Páscoa, você tinha que procurar um animal, você tinha que cuidar desse animal, prepará-lo para poder levar e prestar seu sacrifício, sua adoração. Então tinha todo um trabalho, tinha todo um sacrifício, uma coisa que você deveria seguir. E chegando lá, tinha alguém vendendo já um animal preparado. Então, o que eles estavam fazendo era facilitando, dizendo assim, não, aqui meus animais já estão prontos, você pode escolher o animal que você quiser, você compra e entra para fazer o seu sacrifício. Até então, a pessoa deveria escolher, deveria, né, cuidar, ter um cuidado, dar uma importância para aquele culto, para aquela oração que acontecesse, né, de forma genuína. Mas não. Daí eles estavam facilitando essa adoração daquelas pessoas. E toda vez que alguém tentar facilitar essa adoração por você,
Toda aquela vez que as pessoas estão tentando uma forma de ajudar, mas na verdade estão roubando, tirando a sua vez de prestar o culto a Deus. Isso tem acontecido bastante hoje, né? Em alguns lugares. Muitos lugares hoje estão colocando assim, não, pode deixar, a gente adora por você, você pode sentar aqui, você pode vir uma vez só na semana, fazer só uma oração, que está tudo bem, a gente adora por você. Você vai ser abençoado do mesmo jeito. Você não precisa mais prestar o seu sacrifício, você não precisa ter mais um trabalho, né? E eles estavam fazendo nada mais e nada menos do que roubando o culto de Deus, daquelas pessoas que estavam ali. E o segundo grupo, que era o dos cambistas, eles estavam dificultando o acesso a esse culto. De que forma? Tinha muitos judeus, a cidade era pequena, a festividade, então eles chegavam, era uma multidão na cidade, e eles precisavam ofertar dentro do templo. Então eles tinham que trocar a moeda pela moeda corrente dali, de Jerusalém. Então os cambistas, vendo uma oportunidade, estavam cobrando juros altos, abusivos daquelas pessoas que não tinham o que fazer, elas iam trocar de qualquer forma aquela moeda. Então eles queriam se enriquecer em desfavor dessas pessoas. E aí que elas estavam dificultando o acesso ao culto. Não tinha por onde essas pessoas passarem. Elas tinham que, de qualquer forma, gastar mais do seu dinheiro para poder ofertar dentro do templo. E é interessante porque Jesus identifica de cara isso. De pronto, Jesus olha de uma... Eu imagino assim um olhar de forma geral, ele passou os olhos, ele já sabe que é um templo. Então, se ele viu algo acontecendo diferente daquilo, as outras pessoas deveriam saber também, né? As pessoas deveriam ter identificado também que o que estava acontecendo ali não era normal. Não era para ser. Então, Jesus se ira. Jesus se revolta e ele derruba. Eu fico imaginando a cena, animais para todo lado, porque ele pega um chicote. A palavra diz que ele pega um chicote e derruba. Então, é animal para um lado, dinheiro para o outro, mesas viradas. Então, Jesus se ira de uma forma ali. Mas ele se ira, nós vamos dar um nome para essa ira de Jesus. Uma ira santa. Então, Jesus, inconformado com o que estava acontecendo na casa do seu pai, que era diferente da adoração, ele se ira, se revolta. E o interessante é que os discípulos, imediatamente, ao ver aquela cena de Jesus se irando, eles se lembram do que estava escrito. Que ele se consumirá do que estava acontecendo com a casa do pai. Então, ele se consumirá, ele. Né? Então, para vocês verem, né, que Jesus era exatamente o que estava escrito. Não era nada diferente daquilo. Então, eu fico imaginando aqui, nos dias de hoje, esses facilitadores e esses dificultadores do culto. Tem igrejas, tem lugares que têm uma religiosidade muito excessiva, onde você não consegue chegar e não consegue pregar, você não consegue falar, você não consegue participar. Eles ficam te barrando, né? Com certeza a maioria já passou por isso, porque eu acho que é o que mais acontece, né? Nós temos igrejas também muito liberais hoje também, que são as facilitadoras, né? Onde você não precisa mudar de vida, você não precisa mudar seu pensamento, sua conduta, basta você estar ali, sem precisar mudar. Alguém está sempre pregando para você, falando por você, e você continua a mesma pessoa, né? Então vamos imaginar essa cena ali, Jesus chegando
vendo aquilo, se enfurecendo, porque aquilo ali era um lugar para se conectar com o Pai, né? Se conectar com a presença de Yahvé ali, com aquela presença de Deus, e estava totalmente distorcido. E a palavra diz que era uma casa de comércio, ou seja, não era mais um templo. O Afonso pregou hoje, ele falou sobre a feira, né? E quem já foi na feira, quem conhece a feira, sabe como é que é, né? É aquela coisa de muitas pessoas, então você acaba se esbarrando, então é meio tumultuado. Sempre tem uma gritaria, porque está anunciando os preços, né? Então é sempre muito barulhento. É um lugar difícil de você manter um foco. Então imagina você está precisando de uma calça jeans. Seu objetivo é uma calça jeans. Assim, eu vou lá na feira comprar uma calça jeans. E você sai andando nos corredores ali, aí daqui a pouco você começa a perceber, blusinha aqui, R$ 20, baratinho, vem aqui um sapatinho. No final, você pode até comprar sua calça jeans, mas você levou pelo menos uma blusinha, um sapatinho e comer um pastel no final. Mas, por quê? Porque você fica ali, as pessoas gritando, falando alto, chamando a sua atenção para aquilo, e você acaba cedendo aquilo ali que está acontecendo ao seu redor, né? Então, Jesus, ele fica irado porque ele identifica justamente isso. Que estava muito tumultuado, aquela algazarra toda, não tinha adoração ali. As pessoas estavam trocando moedas, comprando animais, entrando, saindo, e aonde estava o prestar o culto a Deus? Ali naquele momento, naquele lugar, né? Então, a ira de Jesus é uma ira santa porque não foi com ele mesmo. Ele fica irado porque ele tinha zelo com a casa do Pai, que as pessoas não estavam tendo. E eu acho que isso que tem nos faltado hoje. Acho que isso tem nos faltado hoje. A gente ter essa ira santa. A gente sair um pouco do eu e ficar mais... ter temor, ter zelo pelas coisas de Deus, né? Muitas vezes nós somos consumidos por uma ira, muitas e muitas vezes, né? Mas no caso não tem nada a ver com uma ira santa, né? E a ira mais comum, acho que todo mundo passa aqui, é a ira no trânsito, né? Alguém te atrapalha, alguém te corta, e você, naquela raiva mortal, você... Quem ousa me atrapalhar, né? Então não é uma ira santa, é uma ira profana mesmo, né? Pecaminosa que nós temos, né? E que faz parte também da nossa natureza. Isso faz parte da nossa natureza. A gente se enfurece por pequenas coisas, né? E geralmente porque nos afeta mesmo. E Jesus vem mostrar que você pode se irar, mas de uma forma santa, correta, por zelo das coisas de Deus. Então, toda vez que tenta nos impedir ou impedir outras pessoas que nós identificamos de serem salvas, de serem abençoadas, de encontrar o Salvador, nós temos que nos irar, como Jesus irou, em defesa do Pai, né? Em defesa daquilo que o Pai quer que nós alcancemos naquele momento, né? E eu fico me perguntando o que tem nos impedido. Quais são os nossos facilitadores, os nossos dificultadores do culto? Porque nós temos esses facilitadores, esses dificultadores externos que existem, que é a sociedade em si. Nós somos seres humanos, nós erramos. Mas, internamente, quais são os nossos facilitadores, os nossos dificultadores de acesso à adoração a Deus? O que tem nos impedido de orar, o que tem nos impedido de chegar, o que tem tirado a nossa atenção? Qual o caminho que você tem tomado para chegar ao culto a Deus? Para você, né? Qual o seu sacrifício que você não tem tomado? Jesus, ele traz isso, e João, João é muito interessante porque ele escolhe a dedo os milagres de Jesus, para sempre trazer uma história por trás, uma explicação, justamente porque ele era mais próximo de Jesus.
Então, quando ele fala do casamento, ele estava falando de algo específico do casamento. É interessante, quem quiser ler antes, de 1 a 12, João, né, capítulo 2, de 1 a 12, leia sobre o casamento, porque é muito interessante. Jesus chega como um convidado e salva o casamento. Aqui, Jesus chega e se ira com o que ele está vendo ali. E é engraçado porque os próprios judeus religiosos chegam e falam assim, não, mas que sinal você nos mostra para fazer uma coisa dessas aqui no templo, derrubar tudo e acabar com tudo? E Jesus, bem calmo, fala, não, eu destruí o santuário e em 3 dias reconstruirei. O que Jesus está declarando aqui? O templo é algo físico. O templo é a expressão do céu e a terra ali, da presença de Deus aqui. Então, a Arca da Aliança estava dentro do templo. Então, era por isso que era importante ter o sacrifício para você poder entrar naquele templo, na presença do Senhor, de forma correta. Tanto é que os judeus, eles oram, mesmo estando longe do templo, eles oram em direção ao templo, porque ali está a presença de Deus. E Jesus veio aqui dizer justamente que agora ele está anunciando, ele está revelando aos poucos aqui, que ele é o Filho de Deus. Então, quando ele fala assim, eu destruí esse santuário e em 3 dias reconstruirei, ele está dizendo para a gente, ele estava dizendo para aquelas pessoas, que agora não mais o templo, não mais uma construção, mas o céu e terra estariam na mesma pessoa, no Filho unigênito, 100% Deus, 100% homem. Enquanto os judeus religiosos, pela religiosidade deles, estavam achando que Jesus estava falando sobre um templo, então eles falam, esse templo aqui demorou 46 anos para ser construído, você vai reconstruir em 3 dias? Eles estavam focados no lugar errado. Então, Jesus estava anunciando ali que ele já era o Filho de Deus. E quando Jesus fala isso, os apóstolos não entendem. Mas quando Jesus ressuscitou, eles imediatamente, novamente, eles se lembraram do que Jesus havia dito. E por isso eles creram na palavra e em Jesus Cristo. Porque, novamente, Jesus Cristo provou ser o Filho de Deus. Jesus é uma figura interessantíssima. Ele é aquela pessoa que ele tem uma ação e ele confirma com as suas atitudes. Então, o que ele fala é como ele anda, é como ele faz. Então, que sejamos mais parecidos com Jesus nesse aspecto, né? Irando com as coisas que impedem a gente de chegar a Deus. Se indignando mesmo, perguntando por quê. Por que que isso tem acontecido? Por que que isso está acontecendo? Por que que está desta forma? Sempre questionando. Por que que está tendo essa dificuldade? Ou por que que eu não estou conseguindo acessar? Quem está me pedindo? É outra pessoa? Sou eu mesma? Essa reflexão ela é muito importante para que a gente possa se achegar de uma forma plena a Deus. E eu queria só ler, apesar de não estar na leitura aqui, os versículos de 23 a 25, que é o finalzinho, porque eu acho que tem uma mensagem importante aqui. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque ele os conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu queria que você guardasse uma coisa no coração de vocês hoje. Você não é surpresa para Deus. Você não é surpresa para Deus. Deus não é aquela pessoa que vai dizer, nossa, que decepção. Eu jamais imaginava que você faria uma coisa. Nunca. Você não é surpresa para Deus. Ele conhece a sua natureza, ele conhece seus pensamentos, ele conhece seu coração, ele conhece do que você é capaz de fazer. E mesmo assim, nesse momento aqui, Deus daria o filho dele
o único filho em sacrifício por mim e por você. Então, nós estamos aqui no período da Quaresma, nós estamos seguindo um caminho, toda uma trajetória até este momento em que ele é sacrificado, depois ele ressuscita, mostrando que realmente ele é 100% Deus, né? E que ele fez isso por mim e por você, independentemente da sua natureza, porque mesmo sabendo quem você é, ele sempre vai escolher você. Amém? Obrigada pela palavra de hoje. Deus abençoe vocês. Vamos orar, então. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, mais uma oportunidade, Pai, de estar aqui prestando culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo de Deus tenha falado nos nossos corações, tenha entrado como uma semente germinada, Pai, na nossa vida. Que seja capaz de nos transformar, de ter um olhar diferente, Pai, uma atitude diferente. Que possamos, Pai, nos preocupar mais com as coisas do nosso Pai, Senhor. Mais zelo, como Jesus pediu. Abençoa todos que estão aqui esta noite, Pai. Dá graça, misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.